Navegar na jornada sem enrolação, explorar ideias sem perder a razão. Entre almofadas fofas vamos viajar, na jornada do conhecimento vamos mergulhar. Isto é Real People, podcast Real People. É Real People, podcast Real People. Sejam bem-vindos ao Real People, o podcast do Núcleo de Estudantes de Gestão de Recursos Humanos da Universidade Europeia que se foca no lado humano da gestão. Hoje vamos mergulhar de cabeça no mundo do coaching para o desenvolvimento e com isto perceber como é que esta ferramenta poderá ser um trampolim para o crescimento pessoal e profissional também, claro. Vai ser uma conversa cheia de insights e partilhas, portanto segurem-se às cadeiras para um momento enriquecedor e divertido. É com grande prazer que recebemos aqui Andrea Fontes para falar sobre o coaching para o desenvolvimento. Andrea é psicóloga, consultora, coordenadora da nossa licenciatura e mestrado e professora na Universidade Europeia. E conta com uma grande experiência ao longo da sua carreira, contando, por exemplo, com mais de 20 anos de experiência em diversas áreas. Portanto, seja bem-vinda a este episódio. E titulamos este episódio como Navegar à Vista ou Navegar com Bússola. E nele vamos conhecer o que é que a Andrea nos pode ensinar sobre coaching. Está pronta? Prontíssimo. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Sei que trouxe um objeto pessoal consigo. Sim. E gostava que nos mostrasse e explicasse o porquê de ter trago. Ok. Então, trouxe uma balança de cozinha. Porquê é que eu trouxe? Porque a balança simboliza o equilíbrio, que para mim é extremamente importante, tanto entre a vida pessoal e profissional. Depois o equilíbrio físico, que eu preocupo-me bastante com a alimentação, com o exercício físico. Eu gosto imenso de cozinhar na casa. Eu levanto-me às 6 da manhã para fazer pequenos almoços de hotel para a minha família. E o equilíbrio químico, porque em termos de nutrientes, eu tomo vários suplementos alimentares adequados à minha pessoa, e depois, obviamente, como não podia deixar de ser, o equilíbrio emocional e psicológico. Portanto, esta é a simbologia da balança. Exato, sendo psicóloga não podia. Portanto, a balança é o que representa melhor a sua pessoa, ou seja, o equilíbrio que tem entre estas todas variáveis da sua vida. Exato. Como é que define o coaching para o desenvolvimento dos colaboradores e quais são os benefícios que o mesmo traz tanto para o colaborador como para a organização? Bem, a definição de coaching, ela própria ainda continua a ser estudada. O coaching define-se no largo espectro como o desenvolvimento do indivíduo através de uma relação colaborativa entre o coach e o coachee, onde o coachee define o seu próprio objetivo e o coach, através de uma condução de uma relação autorregulada, um termo um bocadinho complicado, leva o coachee a descobrir os seus próprios recursos, a descobrir as soluções para os seus problemas e a descobrir formas de ultrapassar os obstáculos, aquilo que o impede de atingir os seus objetivos. Uma nota importante, quem define o objetivo é, obviamente, o cliente, o coachee. E é o coach que, através de técnicas de feedback, de feed-forward, o mantém focado nesse objetivo e o leva a desenhar um plano de ação para o atingir. E eu, sendo agora um estudante, por exemplo, estudante de recursos humanos, se eu quiser coach, o que é que eu devo fazer? Deve procurar um coach certificado. Sempre certificado? Sempre certificado. Essa parte não vai ser fácil, porque existem várias, vamos chamar, instituições com certificações e nem todas têm exatamente a mesma qualidade. E aqui temos que dizer as coisas com todas as letras. Funciona um bocadinho como quintas a área do coaching. Porquê? Porque o coaching não está regulado como uma profissão como a psicologia, por exemplo, que tem a ordem dos psicólogos ou a ordem dos médicos, etc. E por isso é que ainda existe uma multiplicidade de instituições que providenciam certificações em coaching. O que eu recomendo é encontrar uma entidade com uma certificação já bastante conhecida e, diria, internacionalmente melhor. Por acaso não fazia ideia que os coaches deviam ser todos certificados e que deviam ter uma formação específica para exercer. Devem. Nem todos estão. Pois não. Nem todos estão, Sei que agora mas devem ter. Fiquei assim, foi algo que eu não sabia. Com isto então pergunto quais é que são os desafios mais recorrentes dos coaches e dos coachees e quais as estratégias que podemos usar para os ultrapassar. Então, um dos desafios mais marcantes no coaching, e foi o meu primeiro paper, a investigação que eu fiz no meu doutoramento, que foi na área de coaching, veio justamente falar sobre isso. Eu fiz um estudo com os profissionais de coaching, os coaches, e o que eles mencionaram foi que mais de 20% mencionou que o principal problema com que se deparam é não terem ferramentas para lidar com problemas de ordem mais profunda dos seus clientes ou coaches. O que é que isto quer dizer, Hugo?
quer dizer que grande parte dos problemas são de ordem psicológica. Ou seja, e isto agora vem a ligar com uma das recomendações que eu faço da sua pergunta anterior. Eu recomendo que um coach tenha formação em psicologia. Porque, claro, que há diferenças entre a psicologia e o coaching. A psicologia trabalha muito o passado e o coaching trabalha o futuro para atingir o objetivo. Mas muitas vezes o que nos impede... É o passado. Exatamente, o que nos impede de atingir o objetivo... Conseguimos passar para a frente porque temos algo que está preso ali. Os tais traumas. E um trauma não tem que ser um episódio extremamente horrendo. Um trauma Pode ser uma pode situação. uma situação que nós, na nossa juventude ou na nossa infância, algum episódio que nos marcou e nos criou aquele obstáculo. Portanto, aquele processo cognitivo que nos impede de fazer uma apresentação em público, que nos impede de nos relacionarmos com pessoas designadas por tóxicas. Ou seja, há uma série de mecanismos que nós criamos e que está muito enraizado e que muitas vezes um coach que não tem formação em psicologia não consegue resolver. E foi isso que é um dos principais aspectos que o coach e o coachee têm que ter em atenção. E o coach deve ter a coragem de, quando se depara com estas situações, dizer: lamento, mas eu não consigo ajudar a partir daqui, vou recomendá-lo para outro profissional. Só que às vezes há interesses económicos por trás. Exato. Que fazem com que a pessoa, não, continuamos. E muitas vezes o coachee acaba por sair do processo pior do que quando entrou. Por exemplo, os coaches que hoje em dia existem em muitas empresas, como não são certificados, não são especializados, não têm formação específica, talvez não estão a fazer um trabalho tão preciso como talvez alguém certificado poderia Por isso fazer. é que há tantas piadas, já existe inclusive um programa que critica muito o coaching, estes coaches de trazer por casa. Porque, efetivamente, as metodologias que utilizam não são as metodologias adequadas para fazer um trabalho correto. Exato, eu concordo. Agora, vendo assim as duas vertentes. Agora vamos-lhe apresentar aqui uma nossa rúbrica, que é intitulada como Isto ou Aquilo. Sim. Está preparada? Estou. Se pudesse escolher entre ser um ninja do coaching, com habilidades e técnicas secretas, ou um mestre do Jedi do coaching, ou seja, com sabedoria profunda e conexões emocionais poderosas, qual que era o caminho que seguia para construir o seu percurso profissional? Eu não domino muito essa área cinematográfica que me descreve, mas vou arriscar a segunda. Vai arriscar a segunda. Sim, Jedi. Porquê? Porque me falou das conexões. As conexões fortes. E, efetivamente, numa relação de coaching, a relação coach-coachee é extremamente importante. Portanto, é importante que ambos estabeleçam uma relação de parceria para, em conjunto, conseguirem, neste caso o coach, ajudar o coachee a atingir o seu objetivo. Essa relação é extremamente relevante, é um dos aspectos mais relevantes. Sim, se não houver essa tal conexão, talvez o coaching não vai ser feito da melhor forma. Exato. Tem de haver ali alguma ligação, não de certa forma intimidade, mas alguma liberdade para as pessoas conseguirem, de certa forma, Exato. falar tudo que sentem. Há pouco, desculpe interrompê-lo, perguntou-me sobre a questão do coaching nas empresas e eu não especifiquei, se calhar vou falar um bocadinho sobre isso. Em contexto corporativo, o coaching pode ser um bocadinho diferente. Porquê? Porque o objetivo aí é muito cingido às questões profissionais. Portanto, o objetivo profissional. Como melhorar a minha performance como profissional nesta empresa, não é? E normalmente quem paga o coaching em contexto corporativo é a própria empresa. Portanto, o objetivo deve ser para melhorar a performance do indivíduo na empresa. E isso faz com que, por exemplo, nesta relação que estávamos a falar há pouco, a relação tem que ser uma relação de parceria, mas faz por vezes com que o coach deva ser alguém externo. O que é que eu quero dizer? Se o coach for o chefe, por exemplo, ou o líder, a abertura que eu tenho, imagino que você é o meu líder, não é? E você está-me a fazer coaching. Se eu quero falar sobre questões da sua liderança, eu não vou sentir à vontade, certo? Portanto, o processo já está enviesado. Exato. Por isso é que dentro de uma empresa a minha recomendação é haver um coach externo. Ou alguém, ou pelo menos alguém, que só tenha esse papel lá dentro, que não tenha mais nenhum papel para não haver enviesamentos ou conflito de interesses. Agora vamos falar assim de uma área que envolve muitos coaches, que é a área do futebol. Um treinador de futebol também é um coach, certo? Certo. Ou seja, quais é que são as principais diferenças entre estes perfis e os perfis para o mundo corporativo? Ou seja, o perfil do treinador e o perfil dos coaches no momento corporativo. Então, é curioso falar aqui do futebol, porque em Portugal, a entrada do coaching em Portugal deu-se precisamente por causa de um futebolista, do coaching de desenvolvimento pessoal, não é? Por causa de um futebolista, o Éder, que agradeceu à sua coach, que depois passou a ser bastante conhecida, e portanto é curioso esse episódio. Efetivamente, há aspectos similares.
Portanto, um coach de futebol, o treinador, tem por objetivo levar a sua equipa a atingir determinado objetivo, seja futebol, marcar golos, certo? Seja ser Exato. campeão, o que quer que seja. E o coach, em contexto organizacional, tem um objetivo similar, não é? Seja melhorar a performance, seja ser promovido, seja... Portanto, podem existir vários objetivos subjacentes. E aqui, até a metodologia é parecida. Agora, quando começamos a esmiuçar as formas de chegar até lá, que recursos é que a pessoa tem, portanto, aqui começa a ser um bocadinho diferente, não é? Portanto, os recursos que no futebol Os treinadores usam? o treinador usa são a equipa, as tuas forças. Eu não percebo muito de futebol, mas ele é bom atacante, é boa defesa, certo? Portanto, Sim. são também as forças do indivíduo, aquilo em que ele é bom. O coaching, em contexto corporativo, também deve partir dessas forças. Depois, quando começamos a trabalhar nas fraquezas, ou nos aspectos a melhorar, aí acho que o coaching, em termos corporativos, já se começa a diferenciar um bocadinho. Portanto, podíamos ter que ir às tais questões subjacentes que estão lá, enraizadas, e aqui acho que, em termos futebolísticos, já não se faz muito isso. Aliás, eu volto a falar aqui da saúde mental, e no desporto têm surgido atualmente muitos casos de questões de saúde mental, justamente, e aqui não quero ser mazinha, porque por vezes os treinadores desportivos, meramente desportivos, acabam por exigir demasiado dos atletas, a um ponto em que eles já não conseguem ter uma saúde mental estável. O treinador exige, eles tentam fazer mais Exato. e depois não conseguem e depois ele começa a destruí-los interiormente, com certeza. Exatamente. Portanto, o papel do coach, sendo treinador, deveria ser muito mais, talvez, certificado especializado. E não apenas um treinador, ou então existir mesmo um coach. Eu ia mais Por exemplo, pela segunda no caso versão. do Éder. Exatamente. Ele Ele tinha ter um uma coach coach de desenvolvimento, pessoal, exato. exatamente, e depois tem o coach, seu treinador, com componente mais técnica, não é? Mas do desenvolvimento pessoal poderia estar separado. Portanto, o treinador é um coach, mas poderia Com uma também- área específica. Com uma área Exato. específica. Exato. E agora, falando dos coaches, quais é que são as competências necessárias que o coach necessita para ser eficaz no seu trabalho e de que forma podemos impactar pela diferença? Então, um coach tem que saber fazer perguntas. Tem que saber fazer perguntas que levem à reflexão do coachee. Recordo, como eu disse logo no início, o coaching pauta-se por levar o indivíduo a encontrar as respostas para as suas questões, para conseguir atingir o objetivo por si. Portanto, o coach, o que tem efetivamente a melhor competência é conseguir levar o coachee a refletir naquilo que é importante. E agora, essa é a parte difícil. É que perguntas é que devem ser feitas e em que altura, para levar o coachee a encontrar as soluções, a focar-se nos seus pontos fortes e a manter-se orientado para o seu objetivo e não se focar apenas nos problemas. Portanto, o coaching tem uma orientação muito relacionada com a psicologia positiva. E Muito não bem. só apenas com os problemas. Ou Exato. seja, ou seja, agora interrompi. Ou seja, a aprendizagem sempre de modo em algo positivo e não... Podemos pegar nas partes negativas, mas é sempre em algo positivo. Podemos pegar nas partes negativas e pensar como é que eu vou prevenir esta parte negativa de aparecer, como é que eu vou precaver-me para esta parte negativa, como é que eu vou lutar com este aspecto negativo que possa surgir. Portanto, sempre, eu falo muito nas 4 componentes do capital psicológico. Como desenvolver o otimismo, a esperança, a resiliência e a autoeficácia. São estes 4 grandes componentes que explicam grande parte da eficácia do coaching, seja em contexto pessoal, seja em contexto corporativo. E agora vou-lhe trazer aqui uma pequena maldade. Não sei se está pronta. Venham. Então, eu tenho aqui uma caixa com 2 bolas, uma branca e uma preta. Sim. Caso lhe calhe a bola preta, deverá dizer qual o conselho que daria à Andrea há 10 anos atrás. E caso seja a bola branca, terá de explicar o que é que enerva nos falsos coaches. Branco, enerva, ok. Tá. Qual é que quer que lhe calhe? Não, tanto faz. Tanto faz. Está pronta para as duas? Estou pronta para as duas. Agora vou pedir que te feche os olhos. E que tire uma bola. Bola branca. A branca era o que me enerva nos coaches? E exatamente. O que mais enerva nos falsos coaches. Não nos coaches, nos falsos. Ou seja, os coaches talvez que não têm certificados de informações. Que são talvez os mais... O que mais me enerva? Aquele hard selling, desculpem a terminologia em inglês, aquele venda da banha da cobra, sabem? De que vais atingir o sucesso, queres ser CEO da tua empresa, vais conseguir. Não sabemos se a pessoa vai conseguir. Primeiro temos que conhecer a pessoa, primeiro temos que conhecer os seus recursos, primeiro temos que conhecer os seus padrões cognitivos, a forma como ela pensa, e depois vemos que objetivos é que ela pode atingir. O vender aquele sucesso
inegável, irrita-me um bocadinho porque é irrealista. E depois, se o trabalho for bem feito, vamos descobrir que efetivamente é irrealista. Portanto, isso é o que me irrita. E não terem a formação devida, como eu já tinha dito. Acho que foi uma boa resposta a este desafio. Agora gostava que me dissesse, pensasse assim na celebridade que admira e que acha que poderia ser o seu coach. Ou que se calhar foi o seu coach. Com certeza também deve ter-se focado em alguma celebridade assim. Eu não consigo escolher só uma. Não, eu já presumi isto, mas Então, vai ter de escolher só uma. Não, É outro desafio, não. portanto. É que só uma não consigo. Não consigo, porque eu há bocadinhos, eu sigo muitos coaches e há bocadinhos de cada um que para mim fazem o coach perfeito. Vou dizer os nomes. Então, Jay Shetty. Jay Shetty não é formado em psicologia e isso é uma coisa que eu acho que lhe falta, mas ele teve uma experiência como monge e, portanto, a reflexão da experiência como monge trouxe-lhe uma riqueza imensa. E eu identifico-me imenso, pratico meditação, etc. Identifico muito com essas práticas. Depois, noutra área, Carol Dweck. Carol Dweck é uma psicóloga, investigadora e muito orientada para o perfil de desenvolvimento. Portanto, Carol Dweck defende que existem pessoas que são orientadas para desenvolvimento e outras pessoas que não são tão orientadas para desenvolvimento, são os teoristas. Eu acredito profundamente nesta orientação para o desenvolvimento, senão não estava aqui, porque eu sou uma introvertida. Isto para mim, este cenário é absolutamente desconfortável, não tem nada a ver com o Hugo, mas eu forço-me a evoluir, a sair da minha área de conforto, porque eu tenho uma orientação de desenvolvimento. Mas Robert Graham é um médico que defende a saúde através da alimentação. Lá está relacionado com o equilíbrio da minha balança, porque é algo que também me preocupa bastante. Eu acredito nesta abordagem global do indivíduo. Cada indivíduo é diferente e deveria ser visto sempre, até pela medicina, de uma forma individual, com todos os seus equilíbrios e desequilíbrios. Ou seja, você teria vários coaches. Exato, em áreas diferentes. Para as suas várias áreas. Exato, exatamente. Agora, eu gostava de perceber de que forma é que o coach se pode diferenciar dos outros processos de aprendizagem, como por exemplo podemos falar da formação ou do mentoring ou dos buddies, mas porque é que o coaching se diferencia tanto destas áreas? Já explicou mais ou menos? Precisa de certificações, formações e é uma área mais focada para os processos futuros, mas de que forma é que se diferencia? Quais é que são as maiores diferenças? Essa questão é muito importante, até para clarificar dentro de uma empresa, quando uma empresa tem que decidir que tipo de abordagem que eu vou seguir em termos de desenvolvimento das minhas pessoas. Portanto, a formação trata-se de passar um conteúdo uniforme para toda a gente, da mesma forma. Portanto, eu quero que as pessoas tenham formação em Excel ou noutra área qualquer. Portanto, passar conteúdo. O coach não passa conteúdo. O coach o que vai fazer vai perceber o indivíduo e trabalhar com os recursos do indivíduo para estabelecer um plano de ação para ele atingir o seu objetivo, utilizando as suas forças, formas de ultrapassar as suas fraquezas. Portanto, é uma abordagem normalmente individual. O mentoring pressupõe que o mentor é alguém que domina melhor o contexto, ou a cultura da empresa, ou aquela área. O coach não tem que dominar o contexto. Não vou mentir, ajuda-se ele a dominar o contexto. Mas se ele não dominar o contexto, ele consegue fazer o mesmo processo de coaching de desenvolvimento pessoal. Em termos de vantagens, o coaching, eu estou a falar de coaching individual, também há coaching grupo, mas o coaching individual é uma abordagem muito mais individual, como passa a redundância, porque vai trabalhar o indivíduo na sua unicidade. A formação, eu vou dar formação a toda a gente. Uns aprendem melhor, outros aprendem pior, certo? Depois podemos fazer um teste para ver como é que está tudo, mas o coaching não. O coaching é individual e vai perceber o indivíduo. E em contextos de constante mudança como estamos a viver, por exemplo, a pandemia foi um desses exemplos onde se evidenciou bastante esta necessidade deste tipo de abordagens mais individuais, porque cada um viveu, por exemplo, a pandemia e o choque da pandemia de maneiras completamente diferentes. Exato, falou agora da pandemia, então vou tocar num tema como, por exemplo, o trabalho remoto. Onde é que os coaching entram, onde é que o coach entra no processo de trabalho remoto? Como é que podemos implementá-lo? Quais é que são os desafios? Sim, eu vou-lhe dar um exemplo. Desafios? Eu só faço coaching online, por exemplo. Há um desafio, não vou mentir, que é no estabelecimento da relação, aquela relação que eu falei no início, a relação de empatia que é necessária, leva um bocadinho mais tempo, não vou mentir. Leva um bocadinho mais tempo o estabelecimento desta relação de colaboração. Mas
funciona Pois sento que é uma perfeitamente. ligação mais pessoal e Exato. mais... Exato. Podia haver algum constrangimento, alguma barreira? O que dizem os estudos é que, efetivamente, a primeira sessão deve ser presencial e depois as sessões As outras seguintes poderão ser, poderão não é? ser remotas. Mas durante a pandemia eu fiz coaching totalmente remoto, porque a pandemia assim o impedia, e continuei com essa Como metodologia. falou da pandemia, eu quis fazer logo aqui o elo de ligação. Sim, Falou há bocado, e agora fiquei curioso, com o coaching individual e o de equipa. sim. Acha que os dois obtêm os mesmos benefícios para a pessoa, ou o individual é mais preciso? O individual é É sempre mais preciso. mais preciso, é mais customizado àquele indivíduo. Portanto, mas se puder, se houver, por exemplo, questões, objetivos relacionados com o trabalho em equipa, pode ser útil fazer uma sessão de coaching de grupo e depois várias sessões de coaching individuais com cada um dos elementos da equipa. Agora vamos mostrar a nossa imagem de marca, que é a nossa almofada. Isso Ok. é que trouxe uma. Verdade. Portanto, gostava que me mostrasse e explicasse o porquê de ter escolhido. Esta almofada tem uma marca muito pessoal e acho que simboliza bem aquilo que eu faço. Eu comprei esta almofada quando nasceu a minha primeira filha para decorar o quarto. Para ela se sentir acolhida, para ela sentir segurança emocional. Porque sei que uma criança, quando nasce, sai de um ambiente completamente protegido para Exato. um mundo completamente diferente. Então comprei esta almofada grande. E estive a decorar o quarto dela. Quando nasceu a minha segunda filha, ela quis comprar esta pequenina, que está aqui, que é igual, Exato. está cozida. Quis comprar a pequenina, porque é a irmã mais nova e eu também quero ter a minha almofada. E assim foi. Ela depois pediu-me mais tarde, quando a mais velha já quis decorar o quarto como teenager, não quis esta almofada mais, então quis que eu cozesse a pequenina à grande. Dizia que era uma almofada mãe e a almofada filha. E a almofada filha. Portanto, simboliza esta relação mãe-filha para mim. E depois, ela tinha bracinhos, mas já não tem, porque as minhas cadelas comeram os bracinhos da almofada. E então, para mim, esta almofada simboliza a família, a evolução da família e a segurança psicológica O da família. conforto. Exato, e o Ou seja, conforto. tem um verdadeiro significado esta almofada. Já deve Exato. ter alguns janitos. Exato, sim, já tem. Já tem com uma 14 história. 14 anos, sim. Exato. E tem a sua ligação aí com as suas filhas, o que é reconfortante. Como Exato. está agora a sentir-se. Sim, e como ela abraça é efetivamente É o o conceito efeito. de segurança psicológica que tanta falta nos faz às vezes. Bem, só me resta agradecer a sua presença aqui no nosso episódio. Acredito que foi uma grande ajuda para os coaches e para muitas organizações que talvez não praticam coaches da melhor maneira. Com isto, também ofereço o livro da nossa Obrigada. faculdade, os 60 anos de História Vividas. Obrigada. E se me der a licença, podemos fazer uma luta de almofadas, certo? Claro que sim, claro que sim. Vemos no próximo episódio e acabamos com uma grande luta de almofadas.